Abra sua Bíblia então em Abacuque capítulo 1, versículo 1. Abacuque 1, 1. Abacuque não é um livro fácil de encontrar, hein? Só tem uma folhinha na Bíblia. Fica depois de Naum e antes de Sofonias. Não sei se isso ajuda tanto. Ok? Está lá na tela. Vamos ler juntos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença no hebraico é peso, é carga. Ou seja, a mensagem que ele recebe por revelação de Deus não é uma mensagem palatável, fácil de deglutir, pesada. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem de perplexidade, porque Abacuque, nesta obra tão pequena, que tem apenas 3 capítulos, ele trata de política internacional, ele trata de opressão econômica, ele trata de violação de direitos humanos, ele trata de violência e trata de decadência espiritual. Ele faz uma espécie de diagnóstico da sua nação, especificamente aqui Judá, que está no seu momento mais crítico. Depois da morte de Josias, que foi o último rei piedoso de Judá, as reformas espirituais implementadas por Josias e uma espécie de reavivamento que ele experimentou nos seus dias tinham se apagado, e os demais reis que surgiram da mesma descendência de Josias entraram numa rota de colisão, pisando assodadamente no acelerador rumo ao desastre. Então, ele retrata essa crise, está angustiado por essa crise implementada pelos reis que vieram, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, e ele está não só perplexo com o prevalecimento da violência no seu país, mas ele está aflito demais por causa do silêncio de Deus. E ele fica questionando o modo de Deus agir. Por que que Deus vê a violência e não faz nada? Por que que Deus vê a nação caminhando celeremente para o abismo e não puxa o freio de mão? Só que quando Deus resolve falar, ele entra mais em crise ainda. Porque a resposta de Deus o deixou mais perturbado do que o próprio silêncio de Deus. Porque quando Deus resolve falar, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, Abacuque, o fato de eu estar em silêncio não significa que eu não estou agindo. Então escute isso, porque vai retinir nos ouvidos. Eu estou trazendo os caldeus, uma nação amarga, impetuosa, para disciplinar o meu povo. E aí ele entra mais em pânico ainda, porque a grande angústia dele é defender o caráter santo de Deus. Como Deus, sendo santo, pode usar alguém tão mau, tão ímpio, para disciplinar o seu próprio povo? E aqui está um ponto, irmãos, que nós precisamos parar e refletir. Porque quando o povo de Deus se afasta de Deus, Deus pode levantar líderes maus para fazer o povo gemer. E Deus pode levantar superpotências opressoras. E aqui está essa angústia deste homem. Judá está à beira do colapso político, econômico, moral e espiritual. Em outras palavras, o cativeiro é inevitável. É inevitável. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o homem Abacuque. Esse profeta
só tem 2 vezes o seu nome mencionado na Bíblia. E essas 2 vezes ocorrem no seu próprio livro. Veja comigo, capítulo 1, verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. E a segunda vez, e só então aparece, está no capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, não é um homem popular, não é um homem conhecido. Seu nome só aparece 2 vezes e só aparece na sua própria obra. Porém, Abacuque tem uma grande repercussão no Novo Testamento. Por quê? Porque o texto clássico dele, que é a base e a essência do livro dele, é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Então, olha comigo aí, qual é o texto clássico dele? É o capítulo 2, versículo 4. Essa é a essência do livro de Abacuque. Põe na tela para ler todos. Vamos lá? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler todos juntos agora para entendermos bem. Vamos todos juntos? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o justo viverá pela sua fé vai ser repetido no Novo Testamento 3 vezes. Vamos lá para ver onde que aparece? Abra aí comigo em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Vamos todos ler? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, essa é a grande tese do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O justo viverá por fé. Segunda vez que o Novo Testamento repete esse texto de Abacuque, está lá em Gálatas, capítulo 3. Abra aí comigo. Gálatas 3, versículo 11. Vamos toda a igreja ler comigo. Vamos lá? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então é essa a verdade essencial do Evangelho, aqui pontuada em Gálatas 3,11. E finalmente, Hebreus 10, 38. Leia aí comigo, Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos juntos? Porque, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então, note comigo, que embora o nome dele só aparece 2 vezes, e as 2 vezes no seu livro, o que ele ensinou veio a se tornar a base, o núcleo, o alicerce do próprio Evangelho, repetido 3 vezes nas cartas mais importantes do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da doutrina da salvação pela fé, justificação pela fé, que é Romanos, que é Gálatas e que é Hebreus. A palavra Abacuque, o significado literal é abraço. E alguém disse que esse abraço é um abraço de luta. É o abraço que o anjo fez com Jacó lá no Val de Jaboque, de uma batalha. Porque esse camarada está em luta contra quem? Ele está em luta contra o seu povo, ele está em luta contra o seu Deus, e ele está em luta contra a sua consciência. Porque com o seu povo ele está dizendo, meu Deus, a violência está dominando. A violência está nas ruas. Nota aí comigo, ele vai gritar, violência, não salvarás. Mostra-me iniquidade, me faz ver a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, há litígio, se suscita, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, ele está em crise com o que está acontecendo com a sua nação. Depois ele está em crise com Deus. Quando vê que Deus está dizendo, eu estou trazendo os caldeus, uma nação amarga,
para disciplinar o meu povo. Ele entra em crise agora com Deus. Falando, não é possível, o Senhor é santo, vai usar gente pior que nós para nos disciplinar? E ele está em crise com a sua consciência, porque na mente dele não dá para entender como Deus, sendo santo, não pode contemplar o mal, e está disciplinando o seu povo usando a Babilônia como vara da sua ira. Então, esse abraço aí talvez seja um abraço de luta mesmo. Então vamos entender o tempo que ele está profetizando. O Abacuque. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi aquele profeta que profetizou logo antes do cativeiro babilônico e que foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo de Jerusalém e do exílio do povo sendo levado para a Babilônia como escravo. Abacuque profetiza também nesse período. E é o período final do reino do sul. O reino do norte, as 10 tribos do norte, vocês bem sabem, já tinham sido levadas para o cativeiro. Em 722 a.C., pelo poderoso Império Assírio. Depois, isso foi no período de Ezequias. Ezequias morre, o seu filho Manassés governa, 55 anos, o pior rei, e em virtude dos pecados de Manassés, Deus dá a sentença, o cativeiro vai acontecer, é irremediável, é irreversível. Manassés morre, o seu filho Amon assume o governo, tão mal quanto ele. Aí Amon morre muito rapidamente, e o seu filho Josias, um homem piedoso, faz uma linda reforma, mas não foi suficiente. Josias morre, e o Joacás assume, e é ladeira abaixo. E o Joaquim assume, ladeira abaixo. Jeremias vai alertá-lo, ele fica com raiva e manda prendê-lo. Pega o rolo do livro, corta e queima. O Joaquim assume, a situação é pior ainda, o Zedequias assume e agora a cidade é tomada. Vocês sabem que no ano 722, o grande império que dominava o mundo era a Síria. Tinham 3 grandes impérios naquela época: a Síria, Egito e Babilônia. Em 722, quem mandava no mundo era a Síria. Em 612, a Babilônia derrota o poderoso Império Assírio. Mas sobrava o Egito. E então em 605, na guerra de Carquemes, a Babilônia derrota o faraó Neco e derruba mais uma potência mundial. Portanto, aqui nesse contexto, só tem uma dona do mundo, só tem uma senhora do mundo, só tem o império mundial que está comandando tudo. Qual é? O império babilônico, o império caldeu. Pois bem, a Babilônia, ela domina o mundo com muita violência. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhadinha aí. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos. 5 e 6. Põe na tela. Toda a igreja comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, é um império expansionista, violento, que não respeita leis, que não respeita princípios, que toma no que não é dele. Então, essa Babilônia tem esse perfil. Dê uma olhadinha comigo, versículo 10. Vamos ler o versículo 10, 1:10. Toda a igreja comigo. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Versículo 13, vamos dar uma olhadinha comigo? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar.
Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então essa é a angústia desse homem. Agora a Babilônia já botou nas sombras a Síria, agora a Babilônia já derrotou o Império Egípcio, agora só tem um império que está dominando o mundo. Só tem um império que está dominando o mundo. E Judá está à beira de uma invasão militar. Judá está à beira de um colapso político. Judá está à beira de um cativeiro inevitável. E Jeremias ainda tenta remediar a situação, dizendo para o rei: renda-se a Babilônia, renda-se a Babilônia. Ele ficou com muita raiva, mandou prender o Jeremias, queimou o rolo do livro, e então, de fato, o cativeiro foi inevitável. Esse é o contexto político em que Abacuque está profetizando. Segundo ponto que eu gostaria de trazer com vocês é o estilo do profeta Abacuque. Vejam vocês que a maioria dos profetas pregavam, traziam palavra de Deus para o povo. Abacuque, diferentemente disso, ele primeiramente está intercedendo pelo povo. Mais do que um pregador, ele é um intercessor. E o problema é que ele ora numa espécie de interrogatório a Deus, de questionamento a Deus. Deus, a situação está ruim demais, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, mutatis mutandis, não é às vezes a nossa oração aqui no Brasil? O Senhor não vai fazer nada? A crise está aí, está instalada, está posta. E a grande angústia de Abacuque, é por isso que esse livro é tão contemporâneo, é a minha, é a sua, é a nossa angústia em relação ao Brasil e ao mundo nos dias que estamos vivendo. Então, se você parar para perceber, os profetas de Deus tinham vocações distintas. Por exemplo, você pega Amós, como acabamos de estudar no último domingo, ele está profetizando para as nações vizinhas de Israel, a Filistia, a Fenícia, a Moabe, Edom, Amon, e ele vai estreitando a coisa, Judá, Israel, as 10 tribos, porque era o público-alvo dele. Se você pega Isaías, ele está profetizando para as nações. O nosso Deus não é o Deus só da igreja, não é um Deus eclesiástico, Ele é o Deus do mundo, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus das nações. Ele se importa com a política internacional, Ele se importa com as transações internacionais, Ele se importa com a economia do mundo, Ele se importa com a justiça social. Ele é o Deus que está governando tudo. Se você olha, por exemplo, o profeta Jonas, o que ele vai fazer? Ele vai profetizar para a capital da Síria, para Nínive, uma cidade má. E ele vai lá, contra a vontade, pregar. E acontece lá um milagre extraordinário, porque ele prega com raiva, um sermão medíocre, sem nenhuma esperança de graça, dentro de 40 dias nenhum será subvertida, e a cidade inteira é convertida. E ele fica com raiva de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele queria certamente trocar de ministério com Naum, porque o profeta Naum profetizou a destruição de Nínive. Isso era tudo que ele queria fazer. Mas Deus, você vai pregar é para a salvação dos ninivitas e não para a condenação deles. Quando você vai para Obadias, Obadias prega especificamente para condenar Edom. Quando você vai para Abacuque, ele está cobrando de Deus uma atitude diante do mal que está na sua nação e do mal que virá sobre a sua nação. Portanto, o maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. Por que que Deus usa alguém pior do que a gente para nos disciplinar? Como assim? Essa é a crise dele, pelo menos no capítulo 1. Porque quando ele ora e não escuta Deus responder,
quando Deus responde, o deixa mais alarmado ainda. Bom, então vamos ver a situação política nos dias de Abacuque. Como disse para vocês, tinham 3 potências mundiais. Tinha a Síria, tinha o Egito e tinha a Babilônia. A Síria foi derrotada pela Babilônia em 612. O Egito foi derrotado pela Babilônia em 605. Agora a Babilônia volta suas trincheiras para Jerusalém. E vocês sabem que teve 3 cercos. 3 cercos. Primeiro, 606. Segundo, 596. Terceiro, 586. Em 606, conforme Daniel capítulo 1, os vasos do templo foram entregues a Nabucodonosor, pelo próprio Deus. Preste atenção nisso. A fraqueza do povo de Deus não está no fato de ser fraco politicamente, economicamente. Está no fato de abandonar o seu Deus. Quando Deus põe a mão, ainda que um exército de 185 mil soldados em trincheira em Jerusalém, não vão lançar nenhuma flecha lá. Mas se Deus tira a mão, então o povo de Deus é fraco demais. Então, em 606, Nabucodonosor levou os vasos do templo e levou os nobres. Lembram lá do rei Ezequias, quando ele recebe aquela comitiva da Babilônia, para congratular-se com ele pela sua cura e o seu livramento? E ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros, e mostra toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu esplendor. E o profeta Isaías volta lá no palácio e diz: olha, você fez o que é mal aos olhos do Senhor. Essa Babilônia, diante de quem você expôs toda a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, voltará. E vai saquear tudo. E vai pegar os filhos e vai levá-los como cativos e fazer deles eunucos. Significa, esses jovens vão ser castrados. Quem são esses nobres agora? Na primeira leva? Daniel e os seus 3 amigos. Levados, cativos e feitos eunucos. Mas aí vem a segunda invasão. Em 596, leva muita gente agora. Nessa segunda leva é que vai o profeta Ezequiel. Ezequiel era de uma família sacerdotal, mas ele está indo para uma terra pagã. Lá não tem templo, lá não tem os rituais de Jerusalém, portanto, ele não pode exercer o seu ministério sacerdotal na Babilônia. Então Deus muda a chave, e ele vai se tornar o quê? Um profeta. Vai profetizar onde? Lá na Babilônia. Ele é levado cativo. E lá da Babilônia é que ele profere a sua mensagem. E agora, então, finalmente, em 586, depois de um cerco de 2 anos, dolorosíssimo, porque você sabe que Jerusalém está no topo de uma montanha, 800 metros acima do nível do mar. Cercada a cidade, não entra nada, não sai ninguém. E chega uma hora que a despensa fica vazia. A fome é crudelíssima, a ponto de, Lamentações de Jeremias, o profeta afirmar que as mães comiam os corpos de seus próprios filhos. E que mais felizes foram os que morreram à espada dos que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. A situação é gravíssima. E esse é o contexto em que Abacuque está pronunciando a sua mensagem. Pois bem, 586, então, depois de 2 anos de cerco, Nabucodonosor destrói a cidade, arrebenta os muros, incendeia o templo, porque o templo já tinha sido espoliado, saqueado, o ouro tirado, estava depredado,
dilapidado, depauperado. E então levam as riquezas e levam o povo. 70 anos de cativeiro. Abacuque está profetizando exatamente nos portais desse cativeiro. Vamos ver agora, em quinto lugar, a situação religiosa nos dias de Abacuque. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O reino de Judá, nós temos 19 reis, né, governando. E me permita fazer uma retrospectiva antes, porque essa tragédia toda está acontecendo por um erro de um homem que é aplaudido ainda hoje. Que homem é esse? Salomão. Salomão foi uma grande bênção. Deus o amou. Deus prometeu que ele ia suceder Davi. Houve uma conspiração do seu irmão Adonias para tomar o trono. Davi estava de cama, doente, mas ainda teve fibra para reverter a conspiração do Adonias e colocar o Salomão no trono. Salomão começa com humildade, dizendo: eu sou uma criança, Senhor, eu não sei governar. Deus pede o que você quiser. E ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu, além de sabedoria, Deus deu o quê? Riquezas incomuns. Mas havia um job description sobre o que seria um rei em Israel. Isso 500 anos antes do primeiro rei ser constituído em Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. E Deus disse que o rei de Israel não podia fazer 3 coisas básicas. Aliás, 4 coisas que ele tinha que fazer. Primeiro, ele não podia multiplicar para si cavalos. Por que não? Porque o rei de Israel não deveria confiar na força do seu exército. Cavalo era a maior força de guerra, era o maior tanque de guerra da época, era um cavalo. Segundo, ele não podia multiplicar para si ouro. Por quê? Porque não podia confiar no seu poder econômico. Terceiro, ele não podia multiplicar para si mulheres. Por que não? Porque os casamentos desses reis eram casamentos diplomáticos, de alianças com nações pagãs, que tinham outros deuses, outras crenças. Então trazer essas mulheres para dentro de Jerusalém, para o harém do rei, era expor esse rei a um grande risco de se envolver com essas divindades pagãs. O que de fato ocorreu. Porque a Bíblia diz que o Salomão, chegou um período da vida dele, que ele que construir o templo de Jerusalém, constrói capelas aos deuses pagãos em frente ao templo de Jerusalém. Não bastasse isso, ele mesmo passa a se prostrar diante desses deuses pagãos. E a quarta coisa que Deus exige do rei é que esse job description tinha que estar escrito na mesa dele, para ele ler todo dia, para não se esquecer desses compromissos. Porque Salomão perverte isso que Deus lhe deu. Deus diz: pois é, eu vou tomar o reino de você. Não vou tomar nos seus dias, não por amor do seu pai, não por amor a você, não por amor do seu pai, não vai ser nos seus dias. Mas aconteceu no reinado do filho dele, Roboão. Quando Jeroboão I, em virtude dele não ter atendido ao pai, por que o Roboão teve problemas? Preste atenção aqui que isso é muito importante. O Salomão, quando você lê, ele tinha um luxo exorbitante na corte. Aliás, ele dividiu o território dele em 12 partes, e cada território daquele tinha que manter o luxo da corte. Para que isso acontecesse, ele estabeleceu escravidão. Feitores de escravos. O cara trabalhava com o pescoço esfolado, pagando tributos pesadíssimos. Para quê? Para manter o luxo do rei. Rei rico, povo pobre. O que é que acontece? 931, o filho dele assume o governo. E em vez de atender o pleito do povo para aliviar os impostos, ele sobrecarrega ainda mais com impostos.
a nação é dividida. 10 das 12 tribos seguem a liderança de Jeroboão I. Os que ficarem em Judá, nós poderíamos lembrar o Roboão, o Abias, o Asa, o Josafá, o Jeorão, o Acasias, a Atalia, o Joás, o Amazias, o Uzias, o Jotão, o Acás, o Ezequias, o Manassés, o Amon, e agora o Jeoacás, o Jeoaquim, o Joaquim e o Zedequias. Poucos desses homens foram piedosos. Quais nós podemos citar como piedosos? Asa, Josafá, Jotão, Uzias, Ezequias e Josias. Os outros todos foram maus. Portanto, nós estamos falando de uma nação que caminha assodadamente para a destruição, por uma razão também. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros, para não ter que passar pela mesma estrada. Judá não aprendeu com os erros do reino do norte, acabou sofrendo as mesmas consequências. Pois bem, então vamos agora dar uma olhadinha na divisão do livro, tá? Então são 3 capítulos. O primeiro capítulo trata do conflito, ou da angústia, ou do peso do coração do profeta, em virtude de 2 causas. Primeiro, o assodamento do mal. Segundo, a inação de Deus. Deus está em silêncio. Terceira crise dele. Quando Deus fala, piora mais a crise ainda. Porque Deus disse: eu vou trazer os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, sobre o meu povo. Segundo capítulo, ele vai retratar para nós a sua visão. Porque ele sobe para a torre e aguarda a resposta de Deus. O que é que Deus vai falar agora? E quando Deus fala, irmãos, Deus traz a chave da solução do problema. Ele diz: não é reto o coração do soberbo, mas o justo viverá pela fé. O que é que ele está dizendo? Eu vou trazer a Babilônia. A Babilônia vai ser usada por mim para disciplinar o meu povo. Mas a Babilônia é soberba. E eu vou acabar com a Babilônia. Mas o meu povo está sendo disciplinado, eu vou restaurá-lo. Ele vai sobreviver. Ele vai continuar vivendo. Ele vai continuar existindo. Porque o justo viverá pela fé. O povo de Deus é disciplinado, mas não abandonado. O povo de Deus é disciplinado, mas não destruído. Aliás, para mim um dos textos mais incríveis da Bíblia é Daniel capítulo 2. Vocês se lembram do sonho de Nabucodonosor? Uma estátua imensa, cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas e os pés de barro, e os dedos de barro e ferro. E está escrito lá que aquilo representava 4 poderosos impérios. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Por quê? Porque no regime da Babilônia o rei tinha poder absoluto. O rei era a própria lei, que é substituído pelo império Medo-Persa, onde a lei era maior do que o rei, que é substituído por um outro reino muito célere, que é o império grego, macedônio, que é substituído por um império poderosíssimo e devastador, que era o império romano, mas tinha suas fragilidades, dos dedos também de barro. E diz o texto que uma pedra não lavrada por mãos, símbolo do próprio reino de Deus, toca nos pés da estátua e ela toda vira o quê? Pó. E essa pedra enche o mundo inteiro, é o reino de Cristo. Ou seja, os reinos deste mundo vão cair, mas o reino de Cristo vai prevalecer para sempre e sempre e sempre.
Essa é a convicção desse profeta. O justo viverá pela fé. Pois bem, vamos agora olhar alguns destaques desse profeta. Primeiro destaque que eu quero trazer com você aqui, e é um dilema ainda hoje, é o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Olha o versículo 13, comigo, a parte B. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. A palavra é pesada, devora. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Tem gente aí que blasfema de Deus, zomba de Deus, escarnece de Deus, é ateu, de carteirinha. Ele está na crista da onda. O poder está na mão dele. Ele faz e acontece, e nada acontece com ele, aparentemente. E aí o justo está lá gemendo, sendo esmagado, sendo oprimido, sendo atormentado. Essa é uma grande questão que a Bíblia menciona, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Essa foi a angústia lá do Asaf no Salmo 73. Senhor, em vão lavei as mãos da inocência, conservei minha integridade. Todo dia estou sendo castigado. Olha o ímpio aí, ó. Olha o ímpio, tá? O cara não tem preocupação. Aliás, ele tem tanta saúde que já vem bronzeado de fábrica. O corpo dele é sadio e nédio, é bronzeado. Tudo que o cara bota a mão vira dinheiro. E eu sou crente, sou piedoso, estou ralando, estou numa magrela, passando um aperto. É o problema da angústia desse profeta aqui. Segundo lugar, se você olhar versículos 6 a 11, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais que não respeitam ninguém, mas oprimem, se apossam, dominam. Versículos 6 a 11 descreve ainda, irmãos, o que nós poderíamos chamar de guerras truculentas. Truculentas. Mas louvado seja Deus, uma das ênfases dele é a decadência dos grandes impérios e a vitória retumbante do reino de Deus. Vale a pena ler isso aqui. Capítulo 2, 12 a 14. Bota na tela para toda a igreja ler comigo. Vamos juntos? Vamos lá? A igreja está comigo? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Tem hora que você olha para a janela do mundo e diz: meu Deus, a coisa está feia. E você olha para lá e você olha para cá e diz: meu Deus, será que tem esperança? Tem saída? Será que o Senhor vai ser derrotado de goleada? Será que o mal vai prevalecer? Será que a injustiça vai prevalecer? Será que a mentira vai prevalecer? Será que a violência vai prevalecer? E a resposta de Deus é a seguinte: o mal não vai prevalecer, a mentira não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, o ímpio não vai prevalecer, porque a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus é o vencedor, invicto nessa batalha. A história não está à deriva, a história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Esta é a convicção do profeta Abacuque. Mas eu quero trazer o último ponto, que são lembrar vocês alguns naipes, alguns aspectos, lampejos da teologia do profeta Abacuque. E a primeira coisa que ele deixa claro é a punibilidade inevitável do pecado, começando pela casa de Deus. Ou seja, o fato de Deus amar você
a mim, não nos isenta de sermos disciplinados por Deus. Deus não faz vistas grossas dos pecados do seu próprio povo. O juízo começa pela casa de Deus. E quando um crente peca, o pecado dele é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado do ímpio. Porque ele peca contra o maior conhecimento. Porque ele diz e conclama pessoas a viverem em santidade. E quando ele peca, mais gente é atingida. Segundo ponto da teologia de Abacuque: os mistérios intrincáveis da providência divina. Irmãos, Deus nem sempre é entendido e explicado. Se eu pudesse entender tudo que Deus faz, eu estaria no nível dele. Tem hora que eu preciso botar a mão na boca e dizer: meu Deus, eu não estou entendendo. Mas uma coisa eu sei, é que tu és Deus, soberano, bom, meu Pai, trabalha por mim, não contra mim. Mas eu não estou entendendo. Quando você não puder entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso não é cogitação, isso não é a linguagem da conjectura hipotética, isso é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Terceiro ponto da teologia de Abacuque: o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final. Deus disciplina, irmãos, não é para destruir, Deus disciplina é para restaurar. É por isso que a Bíblia diz que se nós não fôssemos disciplinados, nós seríamos bastardos. Mas porque somos filhos, Deus nos disciplina. E eu gosto dessa figura porque é uma linguagem bem humana nossa, né? Por exemplo, pai e mãe que têm responsabilidade disciplinam os filhos. Mas pai e mãe que têm responsabilidade não disciplinam um garoto peralta na rua. Você encontra um menino fazendo uma traquinagem na rua, desrespeitando o pai dele. Você já viu cena assim? Menino pega uma birra e os pais passam vergonha, porque o pai e a mãe não sabem fazer, não sabem disciplinar, não sabem botar limites. Você não tente entrar nessa não, que é fria. Não é seu filho, você não tem nem direito nem responsabilidade. Agora, se é seu filho, você sabe distinguir o que é peraltice infantil e o que é rebeldia. Por exemplo, domingo, na hora do culto, café posto na mesa, aquela toalha branquinha que você tirou da gaveta, bota o suco. Aí o menino esbarra no copo de suco, torna na mesa, molha a roupa. Isso aí, às vezes, é falta de equilíbrio motor. Não merece disciplina. Talvez, cuidado, filho. Agora, pensa na cena. Você botou a mesa e o menino pega o copo de suco de laranja e joga o copo na mesa. Eu não quero esse suco. Quebra o copo, faz uma bagunça. Aí não é peraltice. Aí é o quê? Rebeldia. Se você não disciplinar, você vai criar uma cobra dentro de casa. Deus é do mesmo jeito. Deus não premia o pecado. Quando o povo de Deus fica com a cerviz dura, com a nuca dura, não se curva, Deus vem e disciplina. Não para destruir, mas para restaurar. Outra coisa da teologia dele, quinto lugar. Enquanto o soberbo é destruído pelo seu pecado, o justo viverá
pela sua fé. Oh, amados irmãos, a diferença entre você e eu do ímpio não é que nós somos melhores, não. Nós não somos melhores. Deus não escolheu Israel porque Israel era maior, porque Israel era melhor que as outras nações. É por isso que salvação não tem mérito. Por isso que não é medalha de honra ou mérito. Por isso que não é troféu que você levanta. Não é por isso que você chega no céu requerendo e exigindo o que você tem direito. É graça. É só graça. E Deus olhou para você e para mim de forma favorável. Deus nos justificou quando cremos no Senhor Jesus. Deus resolveu de vez o seu problema de condenação, porque a decisão é jurídica, é forense, é legal. A justificação não tem graus, não acontece dentro de você, acontece lá no tribunal de Deus. Quando Deus declara que você não tem mais débito, que você não tem mais dívida, que o seu pecado, a sua condenação já não existe mais, porque um outro alguém, seu substituto legal, assumiu o seu lugar e sofreu o golpe que a lei exige que sofra, o salário do pecado e a morte, e Jesus morre em nosso lugar. E agora você que crê nele, Deus está dizendo o seguinte: você está declarado justo diante do meu tribunal. Você não tem mais dívida aqui, você tem um crédito infinito aqui. É como se você nunca tivesse cometido esse erro. Você está perdoado, você está justificado. O justo viverá pela fé. Mas, penúltimo lugar, teologia de Abacuque. A crise deve nos levar não ao desespero, mas a um clamor por reavivamento. No capítulo 3, versículo 2, a circunstância não mudou ainda. Judá vai ser cercada. Jerusalém vai ser tomada. O povo vai ser levado para o cativeiro. A disciplina não foi suspensa. Mas nesse caos em que a nação está vivendo, ele ora, diz: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, reaviva o teu povo, Senhor, no decorrer dos anos. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Todos os avivamentos registrados na Bíblia e todos os avivamentos da história foram precedidos por crise. Crise. É quando você olha um cenário e diz: meu Deus, para onde eu vou? O que está acontecendo? Eu não vejo saída. É que o povo de Deus se põe na presença de Deus e diz: Senhor, Tu és a nossa esperança. Reaviva a Tua obra, Senhor. Reaviva a Tua obra. Na Tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Porque o que é avivamento ou reavivamento? É quando Deus deixa a ira e aplica a misericórdia. Finalmente, em último lugar, teologia de Abacuque. Quando o mundo ao nosso redor está entrando em colapso, ainda assim podemos nos alegrar em Deus. Vamos ler capítulo 3, versículo 17 ao 19. Toda a igreja, e nós encerraremos aqui. Vamos juntos, toda a igreja? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o Senhor. A crise está aí, mas nós podemos cantar. A crise está aí, mas Deus é a nossa fortaleza. A crise está aí, mas Deus é o nosso socorro. A crise vai passar,
e o povo de Deus vai prevalecer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra é tão preciosa, ela é tão atual, ela é tão viva, ela é tão poderosa. E nós estamos gratos a Ti porque neste domingo nós podemos, com toda a liberdade, abrir a Tua palavra e estudá-la. Agradecemos-te, Deus, por esse tempo, onde a Tua palavra pode guiar os nossos passos, ser luz para o nosso caminho. Meu Deus, Tu conheces as angústias e dores dos Teus servos. Tu conheces, Deus, as crises que assolam a nossa nação e as nações do mundo. Tu sabes, meu Deus, que tantas vezes temos clamado e encontrado silêncio. Tantas vezes temos clamado e a resposta que ouvimos não é bem aquela que queríamos. Mas Tu és soberano. Nós somos tão pequenos, tão limitados. Por isso pedimos, tem misericórdia de nós. Assiste-nos em nossa fraqueza. Conforta o nosso coração. Tira os nossos olhos, Deus, daquilo que nos apavora, para colocar os nossos olhos no único Deus vivo e verdadeiro, que é a nossa fortaleza. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das autoridades constituídas. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia da Tua igreja nesta nação. Ó meu Deus, juntamo-nos à voz de Abacuque para clamar: reaviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Inicialmente no capítulo 1, verso 18, apenas a parte A deste texto, e depois então nós consideraremos outras passagens. O nascimento de Jesus foi relatado pelos evangelistas. Mateus é um dos mais sucintos dele, e quando retrata o nascimento de Jesus, está no verso 18 assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu queria então trazer à memória esclarecida de vocês os principais fatos que marcam este acontecimento singular. Porque o que nós chamamos de Natal não começou na história. Começou antes que a história começasse. Começou na eternidade. Porque este que nasceu preexiste ao tempo, preexiste à história, porque ele teve glória com o Pai antes que houvesse mundo. Este que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este que celebramos no Natal é aquele que, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
este vasto, insondável universo que Ele criou, sem matéria pré-existente. É Ele quem dá sustentação a todas as coisas. Este que nós celebramos no Natal foi prometido por Deus, o Pai, lá no Éden. Porque está escrito que da semente da mulher, e é o único ser humano que nasceu neste planeta, que é semente da mulher, é Jesus Cristo. Todos os outros homens, todos os outros seres humanos, é semente do homem. Ele, só Ele, é semente da mulher. Porque não é resultado de um intercurso de um homem com a mulher, mas foi obra do Espírito Santo operado no ventre de Maria. E Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, literalmente, foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para Ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a Ele. A história de Israel era apenas uma preparação para a chegada dele. E então, tudo retratava a vida dele. Era um prenúncio da chegada dele. Apontava para este grande acontecimento da história. Deus desceria à terra, o Verbo se faria carne, Deus se faria homem, o rei se faria servo, o infinito tornar-se um bebê. E este é o acontecimento mais sublime e auspicioso da história da humanidade. O que é que Deus faz? Deus prepara o mundo para esse acontecimento. Deus chama o povo judeu, uma nação pequena, absolutamente insignificante, para que ele, o Messias, nascesse como um judeu. Para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus prepara os gregos, com a sua filosofia, com o seu pensamento filosófico, com a língua universal, para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse ter celeridade, com a única língua no mundo inteiro. Deus prepara o povo romano, com a lei romana, debaixo de uma pax romana, estradas sendo rasgadas por todos os rincões do império, para que esta mensagem ao chegar pudesse ter rapidez para todas as províncias daquela época. E então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as profecias todas se cumprindo de forma rigorosa e literal, então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E está aqui certamente, como disse Atanásio, o maior mistério do cristianismo. E na verdade, a mente mais arguta, a personalidade mais inebriada pelo conhecimento, jamais poderia entender esse mistério. Pensem comigo, o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo criador, o Verbo autoexistente, o Verbo que é Deus, Deus transcendente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz a Escritura que esse Verbo se fez carne, que Ele, sendo transcendente, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de homem e entra no ventre de uma virgem e nasce de uma virgem e é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele veio habitar entre nós, sendo Ele outrora glorificado pelos anjos, querubins e serafins, desde o início da criação, e agora Ele vem ficar entre nós, pisando o nosso chão,
bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E Ele veio para quê? Ele veio para nos mostrar Deus. Ele veio cheio de graça, Ele veio cheio de verdade, e Ele veio para revelar para nós quem é o Pai. Na glória do Pai, a glória do Pai pode ser vista nele, porque ele é exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, diz a Bíblia, que quando esse momento chega, algumas coisas importantes vêm a acontecer na história. Primeiro, Deus manda um anjo, lá em Jerusalém, quando tem um sacerdote muito velho, que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróbrio para uma família. E Zacarias e Isabel oraram, e eles eram de uma família sacerdotal, oraram anos e anos, e eles envelhecem, e não têm filho. Isabel é estéril, e de repente Zacarias entra para oferecer incenso, era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele, e já tinha desistido desse sonho, e já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Às vezes você ora, não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada, todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus, e no tempo de Deus Ele escuta, no tempo de Deus Ele responde, no tempo de Deus Ele age. Mas agora, com a chegada do precursor, 6 meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curiosa: mas como vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. E então diz a Bíblia que o anjo disse: olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá e dará à luz a uma criança, e esse vai ser o Filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mesma notícia que o anjo diz a José, e ela corre lá para Isabel. 3 meses fica lá, sem falar nada com José. Ela é noiva de José. Quando ela volta, José, não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então, para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente, e aparece o anjo de Deus e diz: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o Filho do Altíssimo. Ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres. Não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens. E então diz a Escritura que o José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente. A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judeia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o Império Romano para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judeia, para a cidade de Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E por que José leva Maria? Só ele precisava ir, ela não tinha que ir, ele tinha que ir. E por que ele a leva no estado adiantado de gravidez? Embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, você sabe o que está por trás, os comentários maliciosos. Ninguém está sabendo direito essa história. O anjo apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida, os comentários surgem, as malícias aparecem, e José então, para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém. Quando chega lá, a cidade está ocupada,
não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles. E diz a Bíblia que ele, como o Cordeiro de Deus, vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta. O Rei dos Reis nasce no lugar mais humilde. Aquele que haveria de ser o filho de Davi não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia que um anjo aparece para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época, eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade. E para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus, comunicando para eles assim: vocês não precisam ter medo não, eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta é a maior notícia, Ele é o Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias, e Ele é o Senhor. Não é César que é Senhor, não é Herodes que é Senhor, não são os religiosos de Jerusalém que são os senhores, é Ele que nasceu para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a Escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos, parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais, e então essa hoste celestial, este grande coro celestial começa a cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. E diz a Escritura que então essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Mas diz a Bíblia que lá no Oriente aparece uma estrela, não uma estrela qualquer. Diz a Bíblia que os magos viram a sua estrela, não foi uma estrela qualquer. Isso era cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Números. E diz a Bíblia que quando esses magos, que eram astrólogos, viram a sua estrela, era um sinal profético do Messias. Eles que já talvez fossem prosélitos, que já tinham escutado a mensagem de Deus, que já tinham escutado sobre a promessa de um Messias, eles saem lá da Pérsia, muito provavelmente, e saem caminhando por lugares ermos, por desertos tórridos, e vêm caminhando com todas as lutas e com todas as dificuldades. Para onde? Para Jerusalém. Notem que a estrela não foi guiando-os do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a sua estrela no Oriente, e eles entenderam que era a sua estrela, que era o prenúncio do Messias prometido, e eles saem então aonde? Vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque eles entendiam que lá em Jerusalém estava a palavra de Deus, e o que nos leva a Cristo é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E eles vão para Jerusalém, eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles receberam a revelação natural, a estrela, mas eles querem agora a revelação especial, porque é a revelação especial de Deus que nos leva até Jesus. E então, ao chegar em Jerusalém, um fato curioso acontece. Eles querem saber aonde que nasceu o Messias. E diz a Bíblia que Herodes fica muito alarmado. Herodes era um grande rei, ele era um homem empreendedor, ele ampliou o templo de Jerusalém, ele embelezou o templo de Jerusalém, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza de Antônia, mas era um homem cismado, com muito medo de perder o poder. Então quando ele recebe a notícia de que tinha nascido um menino que para ser rei dos judeus, ele se sente ameaçado, e ele tenta então com seus artifícios, com as suas artimanhas, buscar formas e meios de saber com exatidão onde esse menino tinha nascido, para matar esse menino. Mas curiosamente, ele chama os escribas, os principais sacerdotes, a elite religiosa de Jerusalém,
para saber exatamente o que a Bíblia falava sobre o local onde esse menino devia nascer. E essas autoridades, instruídas nas Escrituras, com todo o conhecimento que tinham da lei de Deus, dos profetas de Deus, da palavra de Deus, responderam com exatidão cirúrgica: ele vai nascer em Belém, porque assim está escrito. E citar a profecia de Miqueias 5:2. E diz a Bíblia que Herodes então instrui os magos, pensando que ele estava no controle, para irem a Belém, exatamente examinarem com exatidão, dar a ele de volta a notícia, porque ele também, hipocritamente falando, queria ir a Belém para adorar o menino, mas ele queria matar o menino. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 aplicações muito importantes. Primeiro, o nascimento de Jesus, irmãos, ele não é visto por todos da mesma maneira. Eu não sei se vocês vão de concordar comigo, nós estamos no período do Natal, para celebrar o Natal, e nós vimos aqui um coral cantando músicas de Natal, e nós vimos uma orquestra aqui tocando músicas de Natal, e nós estamos aqui nesta noite celebrando o nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil, Netflix usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio, de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, de um Jesus que é o avesso do Jesus verdadeiro, de um Jesus que uma afronta a quem ele é, o que ele pregou, o que ele viveu, o que ele ensinou. Ora, mas lá também Jesus foi odiado. E sabe por que Jesus foi odiado lá? E sabe por que Jesus é odiado ainda hoje? É porque ele está vivo. Porque se ele tivesse morto, ninguém nem se lembraria dele. Ele está vivo, e é por isso que nós não celebramos o nascimento dele de 100 em 100 anos, mas todo ano. Mas ele não está vivo apenas lá no céu, ele está vivo dentro do seu e do meu coração. Ele é a razão do culto desta noite. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes mandou matar as crianças de Belém, porque se tinha cristofobia na época, ainda tem cristofobia hoje. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou de Herodes, e Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos. Aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, são dignos de pena, porque se pensam que atacando o Cristo que nós cremos, o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da nossa redenção, vão abalar o trono de Deus, enganam-se. Se aqueles que zombam do nosso glorioso Redentor pensam que vão abalar a nossa fé, enganam-se. A nossa fé está plantada numa rocha que não se abala. Louvado seja Deus. Mas aqueles que perseguem o nosso glorioso Redentor vão cair no esquecimento e vão virar pó, porque ao homem está ordenado morrer, mas ao nosso glorioso Redentor está ordenado reinar pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo que houve uma segunda atitude no nascimento de Jesus, dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles eram religiosos, eles eram eclesiásticos, eles tinham o poder da religião nas mãos, e eles tinham um conhecimento muito apropriado das Escrituras. Mas ao mesmo tempo, enquanto os magos vieram lá da Pérsia, muito provavelmente atravessando desertos e vales e montanhas, enfrentando o calor do dia, o frio gelado da noite, e atravessando semanas e meses em viagens tão perigosas, eles estavam a 10 quilômetros de Belém, com todas as informações nas mãos, e revelar uma fria, uma gélida indiferença ao nosso glorioso Redentor.
não foram lá para adorá-lo. Aliás, ao longo da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, esses se levantaram como os mais amargos opositores e inimigos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nada é mais hostil a Cristo do que a religião que só tem conhecimento de Cristo, mas não tem devoção a Ele. Sabem tudo, mas não o servem. Conhecem tudo, mas não o adoram. Mas há, para fechar, uma terceira reação digna de nota. É que aqueles que estão longe o servem, os que estão perto o desprezam. Aqueles que sabem tão pouco são mais zelosos em buscar do que aqueles que sabem tanto, mas o coração está frio. Os magos vieram, não medindo esforços, não desistindo. Pensem comigo, ao chegar em Jerusalém, encontraram hostilidade, ameaças, perigos. Eles podiam pensar: bom, ir a Belém agora pode ser um risco para nós corremos risco de morrer, este homem é louco, a história deste homem Herodes é extremamente perigosa, ele já matou tanta gente, ele já derramou tanto sangue. Se nós formos a Belém e nós adorarmos esse menino que foi chamado Rei dos Judeus, nós corremos risco de sermos assassinados também. Vamos voltar daqui, vamos desistir da viagem. Não, eles prosseguiram apesar de todas as ameaças. E diz a Bíblia que agora eles são levados a Belém. A estrela os guia até a casa onde estava José, Maria e o menino Jesus. Preste atenção em algumas coisas. Nós não sabemos se eram 3, como se dizem. Nós não sabemos se eram reis, muito provavelmente não eram. E quando se colocam os magos perto da manjedoura, também está errado. Porque eles entraram numa casa. Sabe por quê? Porque isso deve ter 2 anos depois que Jesus nasceu. E quando eles entraram na casa, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles adoraram o menino Jesus. O culto é cristocêntrico. Nós não adoramos os astros, nós não adoramos uma data, nós não adoramos os adereços, nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas como eles adoram, eles se prostram, e eles trazem presentes, ouro, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, incenso, que era levantado para a divindade, reconhecendo que Ele é Deus, mirra, era um instrumento, era usado o perfume para embalsamar os mortos, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Deus que se fez homem, mas que Ele está, como disse Simeão a Maria, destinado à morte. Ele veio para morrer, Ele nasceu para morrer. A manjedoura não pode ser desconectada da cruz. E desta maneira diz a Bíblia que eles então reconhecem que aquele menino de fato é o Messias, é o Salvador, é o Deus que se fez carne, é aquele que marcharia para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Sabe o que acontece? Por divina advertência, eles não voltam a Herodes, eles retornam para a sua terra por outro caminho. Isso ensina uma verdade para nós: toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ter um encontro com Jesus é mudar de rumo, é mudar de caminho, é mudar de vida, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova rota de vida. Meus amados, hoje nós estamos celebrando o Natal do Senhor Jesus Cristo. Muito embora a sociedade está zombando dele, muito embora o comércio tenha colocado uma outra figura no lugar dele, um velhinho de barbas brancas,
menino, garoto propaganda do comércio. Muito embora tantas vezes distrações, até boas em si mesmas, possam ocupar espaço mais destacado que ele, mas hoje você e eu viemos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. E nós estamos nos voltando para as Escrituras, para saber quem é Ele, e para reconhecer que Ele é a razão da nossa vida, e para dar a Ele toda a honra e toda a glória devida ao Seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.